2. Vou suportar seu lado obscuro. A promessa de Deus ante o cuspe do soldado. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Salmos, capítulo 36, versículo 1. A vaidade está tão ancorada no coração do homem que os que escrevem contra ela almejam a glória da boa escrita, e os que a leem desejam a glória por tê-la lido. Blaise Pascal. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Jeremias 17, 9. O pecado, visto pela ótica do cristianismo, é a fenda que atravessa toda a existência. Emile Brunet. O que teria acontecido à fera se a bela não tivesse aparecido? Você conhece a história. Houve um tempo em que o seu rosto era bonito e seu palácio agradável. Mas isto foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o castelo do príncipe. E quando a escuridão tomou conta, ele sucumbiu. Recluso em seu castelo rebelde, com um focinho reluzente e grandes caninos. Porém, tudo mudou quando a mocinha chegou. Fico pensando, o que teria acontecido à fera caso a bela não tivesse aparecido? Melhor ainda, o que teria acontecido caso ela não tivesse se importado? Quem a teria culpado? Ele era tão, digamos, animalesco, pelos longos, babão, frustrado, e ela era tão bela, estonteante, uma bondade contagiante. Se duas pessoas se encaixassem exatamente nessa descrição, não seria elas exatamente a bela e a fera? Quem a teria culpado se ela não tivesse se importado? Mas ela se importou. E, porque a bela amou a fera tornou-se linda. A história é familiar, não apenas por tratar-se de um conto de fadas. É familiar porque nos faz lembrar de nós mesmos. Há uma fera dentro de cada um de nós. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que a face da humanidade era bela e o palácio agradável. Mas isso foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o jardim de Adão. E, desde a maldição, temos sido diferentes. Animalescos, feios, rebeldes, ferozes. Fazemos coisas que sabemos que não deveríamos ter feito e ficamos pensando por que fizemos. Minha parte feia certamente mostrou sua face animalesca certa noite. Eu estava dirigindo em uma pista dupla, que viria a tornar-se única. A mulher no carro ao lado do meu estava na pista que continuava. Eu estava na que terminava. Eu precisava estar à frente dela. Meus compromissos eram, sem dúvida, mais importantes que os dela. Além do mais, não sou eu importante? Não sou eu o mensageiro da compaixão? O embaixador da paz? Assim, acelerei o carro. Adivinhe? Ela também. Quando a minha pista terminou, ela estava a 1 centímetro à minha frente. Aumentei os faróis, reduzi a velocidade e deixei passar. Sobre seus ombros, ela me acenou com um tchauzinho. Grrr. Comecei a diminuir os faróis, então fiz uma pausa. Minha parte sinistra disse: espere aí. Não fui chamado para ser luz nos lugares mais escuros? Iluminar as trevas? Então, coloquei um pouco mais de luz em seu retrovisor, só para importunar. Ela diminuiu a velocidade em retaliação. Esta mulher era má. Para ela, pouco importava se toda a cidade de San Antônio estivesse atrasada.
Ela não iria ultrapassar a marca dos 25 km por hora e eu não iria tirar o farol alto do seu aparelho retrovisor. Como dois burros teimosos, ela continuava devagar e eu continuava com a luz alta. Após mais pensamentos cruéis do que ouso confessar, a pista começou a alargar, então iniciei a ultrapassagem. Sabe o que aconteceu? O farol vermelho nos deixou lado a lado. Em um cruzamento, o que se segue contém boas e más notícias. A boa notícia é que ela acenou para mim. A má notícia é que não foi o tipo de gesto digno de imitação. Algum tempo depois, o pensamento me veio à tona. Por que eu fiz isto? Sou um cara tipicamente calmo, mas durante 15 minutos fui uma fera. Apenas 2 fatos me confortaram. O primeiro, não tenho adesivo evangélico em meu carro. E segundo, o apóstolo Paulo passou por lutas similares. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Romanos, capítulo 7, versículo 15. Você já se sentiu nesta situação? Em caso afirmativo, temos algo em comum. Paulo não é a única pessoa na Bíblia que travou uma luta com um lado animalesco interior. É raro encontrar uma página nas Escrituras em que um animal não mostre seus dentes. O rei Saul perseguiu o jovem Davi com sua lança. Siquém violentou Diná. Os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, mataram Siquém e seus amigos. Logo, Ló negociou com Sodoma. Depois saiu de lá. Herodes matou os primogênitos em Belém. Outro Herodes assassinou o primo de Jesus. Se a Bíblia é chamada de bom livro, não é pelos seus personagens. O sangue corre livremente através das histórias como a tinta através das penas que as escrevem. Mas o lado mau da fera nunca esteve tão aflorado como no dia da morte de Cristo. A princípio, os discípulos ficaram anestesiados. Depois, rapidamente fugiram. Herodes queria um show. Pilatos queria livrar-se do problema. E os soldados? Eles queriam sangue. Então, açoitaram a Jesus. O chicote legendário consistia em tiras de couro. O chicote legendário consistia em tiras de couro com bolas de ferro em suas pontas. Seu objetivo era singular: bater no acusado progressivamente até quase matá-lo, então parar. 39 chicotadas eram permitidas, mas raramente necessárias. Um centurião monitorava o estado do prisioneiro. Sem dúvida, Jesus estava próximo à morte quando suas mãos foram desamarradas e ele caiu ao chão. Chicotear foi a primeira ação dos soldados. A crucificação foi a terceira. Eu não pulei a segunda, já vou chegar lá. Embora suas costas estivessem machucadas pelas chicotadas, os soldados colocaram a cruz sobre os ombros de Jesus e o fizeram carregá-la até o monte da crucificação, onde o executaram. Não culpamos os soldados por estes 2 atos, afinal, eles estavam apenas seguindo ordens. O mais difícil é compreender o que fizeram neste interim. Eis aqui a descrição de Mateus. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Mateus, capítulo 27, versículo 26 a 31. A obrigação dos soldados era simples:
levar o Nazareno até o monte e matá-lo. Mas eles tinham outra ideia. Queriam se divertir primeiro. Fortes, descansados e armados, os soldados cercaram um carpinteiro galileu exausto e quase morto e o atacaram. O açoite foi ordenado, a crucificação ordenada. Mas quem teria prazer em cuspir em um homem quase morto? O ato de cuspir não tem a finalidade de machucar o corpo, de forma alguma. O ato de cuspir é a intenção de degradação da alma, e muito eficiente. O que os soldados estavam fazendo? Não estariam eles levando-se a si próprios à custa de outra pessoa? Eles sentiram-se grandes ao humilhar Jesus. Você já fez isto? Talvez nunca tenha cuspido em alguém, mas já fofocou? Caluniou? Você já levantou as mãos enfurecidas ou levantou os olhos com arrogância? Já colocou os faróis altos no retrovisor de algum carro? Já fez alguém se sentir mal para você se sentir bem? Foi isto o que os soldados fizeram a Jesus. Quando você e eu fazemos o mesmo, fazemos isso com Jesus também. E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, versículo 40. A maneira como tratamos os outros é a mesma como tratamos a Jesus. Ei, Max, não gostei dessa frase. Você protesta? Creia-me, não gosto de dizer isto, mas precisamos enfrentar o fato do que há algo animalesco dentro de cada um de nós, que nos obriga a fazer as coisas que surpreende até nós mesmos. Você já não surpreendeu a si mesmo? Já parou para refletir sobre alguma atitude e pensou: o que deu em mim? A Bíblia possui uma resposta com 6 letras para essa questão. P-E-C-A-D-O. Existe algo ruim, animalesco, dentro de cada um de nós. Éramos por natureza filhos da ira. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Não é que não possamos fazer o bem. Podemos, o fato é que não conseguimos evitar fazer o mal. Em termos teológicos, somos totalmente depravados. Embora feitos à imagem e semelhança de Deus, temos caído, somos corruptos ao máximo. O âmago de nosso ser é egoísta e perverso. Disse Davi: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Poderia alguém entre nós dizer menos do que isto? Cada um de nós nasceu com tendência ao pecado. A depravação é condição universal. As Escrituras afirmam isto claramente. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia pelo seu caminho. Isaías 53, versículo 6. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Não há um justo, nem um sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 23. Há quem possa discordar com tais palavras fortes. Eles olham ao redor e dizem: comparado aos outros, sou uma pessoa decente. Note que um porco pode dizer algo similar. Ele pode comparar-se com seus companheiros e dizer: estou tão limpo quanto todos os outros. No entanto, quando comparado aos humanos, o porco precisa de ajuda. Comparado a Deus, nós humanos temos a mesma necessidade. O padrão de santidade não pode ser encontrado entre os porcos coxos da terra, mas no trono celestial, o próprio Deus é o padrão. Somos as feras. O ensaísta francês Michel de Montaigne disse: não há homem tão bom que, ao submeter-se todos os seus pensamentos e atitudes às leis, não mereça ser enforcado 10 vezes em sua vida. Nossas atitudes são feias.
nossas ações escabrosas. Não fazemos o que queremos. Não gostamos do que fazemos. E o pior, sim, há algo pior. Não conseguimos mudar. Tentamos. Como tentamos. Mas pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias, capítulo 3, versículo 23. O apóstolo concordou com o profeta. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, realmente não. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Ainda concorda? Ainda acha minha avaliação muito dura? Em caso afirmativo, aceite este desafio. Durante as próximas 24 horas, viva uma vida sem pecado. Não estou pedindo uma década ou um ano perfeito, nem mesmo um mês, apenas um dia perfeito. Você consegue? Você consegue viver sem pecar durante um dia? Não? E uma hora? Você poderia prometer que nos próximos 60 minutos terá apenas pensamentos e atitudes santas? Ainda hesitante? E quanto aos próximos 5 minutos? 5 minutos sem preocupações, raiva e vida sem egoísmo. Você consegue? Não? Nem eu. Então, temos um problema. Somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 5, versículo 23. Temos um problema. Não somos santos. E a Bíblia nos adverte a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Temos um problema. Somos maus. E a obra do justo conduz à vida, as produções dos ímpios ao pecado. Provérbios, capítulo 10, versículo 16. O que podemos fazer? Permita que o cuspe dos soldados simbolizem a sujeira em seus corações. Então, observe o que Jesus faz com esta sujeira. Ele a carregou até a cruz. Através do profeta, ele disse: Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Isaías 50, versículo 6. Misturado a sangue e suor estava a essência do nosso pecado. Deus poderia ter julgado de outra forma. No plano de Deus, se foi oferecido vinagre para sua garganta, por que não uma toalha para o seu rosto? Simão carregou a cruz para Jesus, mas não limpou o seu suor. Os anjos estavam presentes. Eles não poderiam ter desviado o cuspe? Sim, mas Jesus nunca ordenou que eles o fizessem. Por algum motivo, aquele que escolheu os cravos escolheu também a saliva, junto com a lança e a esponja. Ele suportou a cuspidela do homem. Por quê? Seria por ter ele visto o lado bonito da fera? Mas a correlação com a bela e a fera termina na fábula A Bela Beija a Fera. Na Bíblia, a bela faz muito mais. Ela se torna fera para que a fera possa transformar-se em bela. Jesus muda de lugar conosco. Nós, assim como Adão, estávamos sob a maldição, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E se a bela não tivesse vindo? E se ela não tivesse se importado? Então teríamos continuado como feras, mas a bela veio e ela se importou. Aquele que é sem pecado tomou forma de pecador para que nós, pecadores, pudéssemos nos tornar santos.